A velha casa rangia. Partículas de poeira dançavam na luz fraca que filtrava pela janela imunda do sótão. Hal Shelburne vasculhava tesouros esquecidos e sonhos abandonados. Um cheiro de mofo pairava no ar, pesado com o peso do tempo. Então, ele viu. Aninhado em um carrinho de boneca de porcelana lascado, jazia um macaquinho de brinquedo. Seu pelo estava emaranhado, seus olhos vazios e fixos. O medo, frio e agudo, perfurou o coração de Hal. O macaco. Ele havia retornado. A respiração de Hal engatou. Ele cambaleou para trás, memórias inundando sua mente. Memórias de risos de infância, abruptamente silenciadas. Memórias do macaco, um prenúncio da morte, aparecendo e desaparecendo como um fantasma. Cada vez que ressurgia, a tragédia o seguia. Sua babá de infância, Beulah, seu amigo, Johnny, sua mãe, o rosto pálido e imóvel. Todos perdidos, vitimados por uma força invisível. Uma força que ele não conseguia explicar, mas não podia negar. Uma força intrinsecamente ligada ao macaquinho de brinquedo. Sua mão tremia enquanto ele estendia a mão, atraído pelo objeto de seu terror. Os símbolos do macaco, manchados pelo tempo, pareciam zombar dele. Ele quase podia ouvir seu clangor arrepiante, um som que ecoava em seus pesadelos. Cada batida dos símbolos era um toque de finados, um prenúncio de tristeza. Hal recuou, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro frenético em uma gaiola. Ele tinha que se livrar dele, ele tinha que proteger sua família da maldição do macaco. Hartford, Connecticut. Um jovem Hal, com apenas 4 anos de idade, tropeçou em uma caixa esquecida em um armário escuro. Lá dentro, aninhado entre jornais amassados, estava o macaco. Seu pelo era de um vermelho vibrante então, seus olhos brilhantes e travessos. Ele o deu corda, rindo enquanto os símbolos tilintavam. Naquela noite, Beulah, sua babá, foi baleada em um assalto que deu errado. A memória, nítida e dolorosa, cortou os anos. Anos se passaram, o macaco reaparecendo e desaparecendo de sua vida com uma regularidade assustadora. Cada vez deixava um rastro de devastação. Aos 6 anos, foi Johnny McCabe, seu riso silenciado para sempre por uma queda de uma árvore. Aos 7, sua mãe, sua mão para sempre imóvel, incapaz de acariciar seus cabelos. O macaco, um observador silencioso, um titereiro malévolo orquestrando as tragédias que assolavam sua vida. Ele tentou se livrar do brinquedo amaldiçoado. Jogou-o em um poço, a água o engolindo por inteiro. Mas ele sempre voltava, como se estivesse ligado a ele por uma força invisível e sinistra. Cada vez que pensava ter visto o último dele, ele reaparecia, um macabro João Bobo saltando para dar seu golpe fatal. Havia um padrão nas aparições do macaco, um ritmo de pavor. Sempre coincidia com uma morte, um ente querido arrebatado, deixando um buraco em sua vida. O medo tornou-se um companheiro constante, uma sombra que o seguia, ficando mais escura a cada ano que passava. 8 anos de idade. Seu irmão, Bill, encontrou o macaco no sótão de sua nova casa. Bill, sempre o destemido, riu dos avisos frenéticos de Hal. Dias depois, o carro do vizinho, dirigido por um motorista bêbado, colidiu com a bicicleta de Bill. Charlie Silverman, amigo de Bill, morreu instantaneamente. Bill, milagrosamente, sobreviveu. Mas o macaco havia feito outra vítima, deixando uma mensagem arrepiante. Ninguém estava a salvo. Ele tentou alertar seus tios, as pessoas que os acolheram após a morte de seus pais, sobre o macaco. Mas eles descartaram seus medos como fantasias infantis, os delírios de um menino traumatizado. Como um simples brinquedo, um brinquedo de criança, poderia ter tanto poder. Mas Hal sabia a verdade. O macaco não era apenas um brinquedo. Era um conduíte, um receptáculo para algo maligno, algo antigo e faminto. Anos se transformaram em décadas. Hal seguiu em frente, construiu uma vida para si mesmo. Ele tentou enterrar o passado, esquecer o terror que se agarrava a ele como uma mortalha. Mas algumas feridas são muito profundas, algumas cicatrizes se recusam a desaparecer. E agora, o macaco estava de volta. Um espectro de seu passado, ameaçando destruir tudo o que ele amava.
Casco, Texas. Uma nova cidade, uma nova vida. Ele pensou ter deixado o macaco para trás, enterrado nos recessos de sua mente. Mas o passado tinha um jeito de alcançá-lo. O reaparecimento do macaco em seu sótão, após anos de ignorância feliz, destruiu a frágil paz que ele havia construído. Ele sentiu um frio na espinha, um aperto gelado em torno de seu coração. O macaco estava de volta, e isso significava apenas uma coisa: a morte estava logo atrás. O ar ficou denso com uma sensação palpável de mal-estar. A casa, geralmente cheia dos sons reconfortantes de sua família, parecia prender a respiração, antecipando o inevitável. Um vento baixo assobiava pelas rachaduras nas paredes do sótão, soando estranhamente como um grito de luto. As tábuas do chão rangiam sob seus pés, cada gemido um aviso sussurrado. Ele não estava imaginando coisas. Ele podia sentir uma presença sombria e insidiosa à espreita nas sombras. O macaco não era mais apenas um brinquedo, era um farol, atraindo algo maligno para sua família. Ele tinha que protegê-los. Ele tinha que se livrar do macaco, custe o que custar. Ele tentou agir normalmente para proteger sua esposa, Terry, e seus filhos, Dennis e Pete, do medo que o corroía. Mas a presença do macaco era um peso sufocante, uma lembrança constante da escuridão que persistia. Ele não conseguia comer, não conseguia dormir. Os olhos vazios do macaco o seguiam por toda parte, refletindo seu terror de volta para ele. Uma noite, o jovem Pete, com o rosto pálido e cansado, confessou ter ouvido ruídos estranhos vindos do sótão. Ele admitiu sentir-se atraído pelo macaco, um desejo inexplicável de dar corda, de ouvir seu clangor arrepiante. Hal sentiu uma onda de terror, fria e aguda, atravessá-lo. O macaco já estava tecendo sua teia, sua influência penetrando em sua família, prendendo seu filho em suas garras. Ele não podia deixar isso acontecer novamente, ele não podia perder mais ninguém. Ele tinha que quebrar o ciclo, tinha que cortar o laço que o prendia e sua família ao brinquedo amaldiçoado. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Ele levaria o macaco para o Lago Cristal, o lago mais profundo e escuro do condado. Ele o afundaria com pedras, o enviaria para as profundezas turvas e rezaria para que nunca mais voltasse à superfície.